Boa tarde, Mato Grosso. E hoje nós começamos com esse lindo som aí do sax. Que bom! Nós estamos chegando à sua casa e hoje nós estamos recebendo esse grupo aqui bonito, né? Nós estamos recebendo Matheus Rocha, da Igreja Videira, Neilson Vitório e Tarsis Vitor, da Igreja Presbiteriana Independente. Eles estarão falando conosco na entrevista e também teremos um momento de reflexão com o pastor Carlos Borges. É o seu Sintonize com Cristo chegando à sua casa. E o seu Sintonize com Cristo está chegando agora, quentinho, saindo do forno. Quero convidar você a estar nesta tarde louvando, bendizendo ao nosso Deus e prepare-se porque tem muita coisa boa aí pela frente. Principalmente nós ouviremos a palavra do nosso Deus. Vamos começar louvando com Matheus, Neilson e Tarsis. Por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Agora o nosso público aqui com certeza é conhecer um pouquinho de vocês e eu gostaria que vocês começassem se apresentando, a começar aqui do nosso saxofonista. Olá, eu me chamo Tarsis, sou natural do Rio de Janeiro, tenho 31 anos, sou casado, né, tenho 2 filhos e hoje eu sirvo ao Senhor através de uma missão chamada Jovens com a Missão, a Jocum. Sim. Eu já estou há algum tempo na Jocum, né? Temos servido aí onde Deus tem nos chamado, nós temos obedecido e ido fazendo Ele conhecido. Que bênção. Prosseguindo aí o próximo. Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus, sou casado também, tenho 29 anos, chegando nos 30 já esse ano. Opa, coisa boa. Sou pai do Pedro Henrique, esposo da Michele. Nós congregamos na Igreja Videira, estamos ali como servos para estar ajudando na obra do Senhor, que é o que mais importa, né? Ganhar as vidas para o Senhor e levar o Evangelho para toda criatura. Bom demais. Bom, me chamo Neilson, marido da Janete, né? Pai da Rebeca, 22 aninhos já, né? Uma moção já. A nossa base cristã foi na IPB, né? No tempo lá, caminhamos juntos, né? Sim, com certeza. PA2 e aí aprove a Deus nos mandar em outros lugares. Hoje eu sirvo na IPI, né? Que é a Igreja Presbiteriana Independente, pastor José Dailton, né? E cumprindo com o ID de Cristo, né? A gente não pode parar, né? Buscando
a graça dele todos os dias, né? E buscando viver em santidade todos os dias também. Amém. Glória a Deus por isso. Um abraço aí às esposas dos nossos irmãos. Muito obrigado por ter cedido esse tempo aqui, né? Que eles deveriam, quem sabe, estar com vocês, mas estão aqui conosco. Glória a Deus por isso. Um abraço para as crianças também e para os jovens, né, Nilson? Rebeca aí já está uma moça. Então nós vamos continuar cantando ao nosso Deus nesse momento. Com vocês. Deus, leva-me além de todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para mostra minha vida, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz, a cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para mim, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Os pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É aquele intervalo necessário e nós voltamos dentro de instantes. Nova
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E a nossa entrevista de hoje eu nominei a segunda da série Testemunhos. E nós vamos falar hoje sobre pornografia. Estamos aqui com dois convidados, Neilson e Matheus, e eles vão estar de forma muito generosa compartilhando conosco essa vitória sobre a pornografia. E o meu título aqui, inclusive, é Pornografia Nunca Mais. Minha primeira pergunta para vocês é: quando vocês perceberam que tinham virado reféns da pornografia? Realmente, como você disse, é uma vitória pra gente, né, cara? Porque a gente sabe que não é fácil, é um vício silencioso que tanto jovens como pessoas de mais idade podem sofrer desse vício, né? E muitas vezes eles ficam com vergonha de estar conversando com alguém, que foi o meu caso, que eu demorei muito tempo, né? E eu, assim, fui perceber que eu já estava, sabe, já bem no fundo do poço mesmo,
quando eu entrava nas locadoras para pegar filme cristão, porque eu sou cristão desde os meus 13 anos de idade, né? Certo. Aí ao invés de pegava 1, 2 filmes cristãos e uns 5, 6, até mais filmes pornográficos, né? E as pessoas davam pra gente normalmente lá, cara, sem se preocupar com a idade da gente. Sim, Mateus. Quando eu me vi preso nisso, é uma coisa assim, é um vício que você não consegue largar, se você não confessar. Então, ele é que nem uma comida em si. Você, quanto mais você, é que nem um doce. Quanto mais você come o doce, mais você quer aquele doce. Então chegou uma hora que eu percebi que eu estava preso naquilo, em vídeos, em pensamentos, em desejos impuros que vai muito além daquilo que pode ser pensamentos banais, né? Sim. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu não conseguia sair. Quando foi que tudo começou para valer? Qual foi a primeira lembrança marcante desse contato com a pornografia? Eu estudei em Buriti por 3 anos na década de 80, né? 86, 7 e 8, né? E começou ali, com os colegas, né? Trazendo aquelas revistinhas pornográficas que tinha na década de 80 e na curiosidade a gente foi vendo e ali começou o vício, né? Que se estendeu durante muito tempo na minha vida, viu? Sim. No meu caso também, na minha infância, né? Vizinhos, colegas vinham trazer essas revistas, primeiro aquelas revistas de desenho, né, que é esse mangá, e aí depois as outras revistas, e aí é como a palavra fala, que um abismo vai puxando o outro, né? Então você começa ali na revista, aí você enjoa da revista, aí você vai pro DVD, e aí você quer fazer os mesmos usados ali do DVD. Então, tudo começou realmente na infância. Eu era bem pequeno mesmo. Era criança, para falar a verdade. Quando é que vocês sentiram que a situação tinha passado dos limites? No meu caso, quando eu passava madrugadas inteiras, tinha que trabalhar, tinha que ir pro serviço 6 horas da manhã. Olha e só. Eu ficava sem dormir, né? Ficava só vendo fotos, porque na época a internet ainda era bem precária, né? Sim. E ficava vendo fotos de pornografia. E quando eu percebi que eu não estava tendo mais desejo pela minha esposa, não estava tendo mais libido por ela, tanto ver pornografia. Né? Então, no meu caso, como eu estava falando, a pornografia é uma droga, né? Quanto mais você usa, mais você quer. Então, o meu caso chegou que nem o caso do meu irmão. Você consome tanto ela por dia, e não a pornografia, quando você está viciado na pornografia, ele é um desejo que você quer parar e não consegue parar. E aí você começa de manhã, vai na hora do almoço, vai à tarde, vai à noite e em qualquer lugar. Se tiver um beco para você se esconder. E aí você começa a perder também o desejo pela esposa, né? Você começa a entrar no quesito de comparação. Você compara e aí você perde o desejo. Era o que eu ia perguntar para você, se teve impacto na vida real, nos relacionamentos, no trabalho, na autoestima. Como é que isso acontece nessa área? Como aconteceu para vocês? No meu caso, a pornografia, toda vez que eu consumia, ela sempre me deixava numa depressão. Não no sentido da doença, depressão, mas ela sempre deixava uma depressão dentro do seu corpo. Então, quanto mais eu consumia, mais eu tinha vontade de viver. Quanto mais eu consumia, mais eu tinha vontade de ter relação sexual com a minha esposa. Quanto mais eu consumia, mais me dava preguiça de fazer as coisas, preguiça de pensar, preguiça de trabalhar. Então, quando você consome ela demais, o seu corpo também reage de uma forma. E aí você fica fraco de uma vez. Ela te deixa uma pressão tão forte que você não tem vontade de fazer mais nada. Só ficar quieto. É como se fosse um viciado em drogas mesmo. Depois que ele passa ali a onda da droga, ele fica ali jogado ao léu. Então a pornografia é mais ou menos como se fosse isso. E isso como foi? Assim, no meu caso, no serviço não prejudicou tanto, né? Mas me destruiu totalmente a minha vida espiritual com Deus. Destruiu assim de uma forma que eu não conseguia nem ler a Bíblia. Tinha muita vergonha até de orar, né? Jejuar. Então, por isso que eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher que realmente me ama,
Porque as situações que nós passamos, né, se não fosse uma mulher que realmente cristã, que me amasse, ela teria me deixado. Porque não foi fácil. A minha vida espiritual foi totalmente desfacelada mesmo devido à pornografia. É por isso que hoje eu peço a Deus que me use, né, e use o Mateus também, para que fale dessas questões com as pessoas que estão nesse vício, que é um vício que ele começa pequenininho, né, sem você dar nenhuma atenção. Quando vai ver, você já está tão envolvido que sua vida espiritual, quando você é cristão, já está totalmente destruído. Não só quando a gente é cristão, mas a pessoa que não é cristão também, né, vai destruir o casamento da pessoa de uma forma assim que, se você não tiver uma esposa que realmente te ama, destrói o casamento seu. Destrói. Eu, no meu caso, eu também confessei para minha esposa, porque quando eu perdi o controle de tudo isso, eu não conseguia largar. Mesmo assim, eu falava, meu Deus, como meu irmão tava falando, o diabo, ele também te acusa de uma forma tão grande. E aí, a acusação, ela vem assim, cara, pequei, agora vai morrer alguém. Olha como é que tava o nível. Eu pequei, Deus não me escuta mais. Eu pequei, meu filho vai morrer. Tinha esse pensamento. Você cara, já era cristão à época. Sim, eu tinha esse pensamento, cara, pequei, Deus vai levar meu filho. Porque eu tava eu perdi a sensibilidade da voz do Espírito Santo por conta disso. Então, quando a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo, a gente começa a dar ouvido a outra voz. E o diabo, ele fica martelando na sua cabeça. Cara, você pecou, agora sua família vai morrer, agora você vai perder o emprego, agora vai ser isso. E aí chegou um momento que eu tava tão desesperado que minha esposa ainda tava tomando um banho, e numa madrugada eu falei, amor, preciso conversar com você, porque é uma coisa séria e eu preciso conversar. E aí eu sentei com ela na cama e falei, amor, eu sou viciado em pornografia. É um baque pra qualquer mulher, né? Só pegando o gancho dele, a mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu comigo também. A gente acha que as nossas esposas não estão sabendo. Óbvio que elas sabem. Percebe. Chegou um momento que eu tava tão assim, a consciência pesadíssima, né? Aí eu confessei a Deus, né? E confessei a ela também. Falei, amor, sofro disso. Ela falou, amor, eu já sabia isso há muito tempo. A gente vê pelas suas atitudes, né? Eu já peguei você vendo vídeos lá. Tudo que eu achava que ela não sabia, ela já sabia de tudo. Bem, creio eu que nós vamos para aquele intervalo, mas eu creio que o começo da libertação começa quando a gente confessa. Estou certo ou errado? É certíssimo. Então nós vamos segurar um pouquinho aí e nós vamos para aquele intervalo. Antes, lembrando a você que nós estamos com a turma do estúdio Voz e Melodia, lá na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, próximo ao viaduto. Galeria Espaço 6M, telefone 99200-4128. E Graziele está esperando você. Não perca tempo. Quer cantar muito bem? Converse com ela. Nós temos também Nos Vestindo, mais uma vez, a Nova Moda, aquela loja super especial lá no bairro Alvorada, na rua Pochorel 219, telefone 999130368. E você que ainda não começou a praticar esportes, você que ainda não começou a fazer musculação e mora no CPA 3, nós vamos convidar você para ir à Imove Fitness Cuiabá com o professor Anderson Arley Franco. Ele está esperando você para começar aí esse treinamento. Pessoal que mora aí no CPA, está mais do que na hora de começar. E nós vamos aí para esse intervalo que nós precisamos, enquanto você fica aí atento para nós continuarmos ouvindo o que Deus fez nesse momento em que começa-se o trabalhar de Deus para que a pornografia saia definitivamente da vida dos nossos irmãos. Já já nós voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem.
Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. Ah, e não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E hoje, no nosso primeiro programa, as nossas primeiras dicas de saúde com a doutora Fernanda Breder. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernanda, vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de saúde. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre chikungunya. Muita gente teve chikungunya esse ano, né? Foi um ano que teve bastante casos registrados, foi quase uma epidemia novamente. A gente teve um outro pico lá por volta de 2018 e esse ano voltou a ter muitos casos de chikungunya. A chikungunya é uma arbovirose, que é uma doença viral, entra no grupo da dengue e zika, e ela é transmitida pelo mesmo mosquito, né, o mosquito Aedes aegypti, e a gente pega essa infecção, no caso, nas fases iniciais existem muitos sintomas, mais de muita dor, febre, mal-estar, dor no corpo, pode empolar o corpo com aquele vermelhão que a gente chama de rash. E a tendência é que até 2 semanas a gente produza os anticorpos que vão controlar essa infecção. Nosso organismo mesmo elimina o vírus. A questão é que, por que alguns pacientes permanecem com sintomas por mais tempo e outros não? Porque depende muito da resposta inflamatória de cada um ao vírus. Então, a persistência dos sintomas, principalmente das dores nas articulações, ela está relacionada com uma resposta imune, a resposta imunológica de defesa daquela pessoa.
Então, alguns pacientes têm uma resposta mais exacerbada e é quando eles desenvolvem esses sintomas mais persistentes. Então, ela é uma doença que muitas vezes as pessoas chamam de sequela da chikungunya. Não é só sequela, na verdade, é que a doença foi para a fase crônica. Acima de 2 meses de sintomas, entra na fase crônica da doença. E as sequelas é que ela pode levar a deformidades articulares, com erosão óssea, que são aqueles buracos nos ossos. Então, a gente precisa fazer um tratamento específico. Então, como é feito esse tratamento? Na fase inicial, a gente usa os analgésicos, né, de pirona, paracetamol. A gente pode usar analgésicos mais potentes, tipo o paracetamol com codeína, ou tramadol, né, que são medicações que ajudam mais no alívio de dor. E na segunda fase, que é a fase subaguda, que é entre 2 semanas e 2 meses, a gente faz ciclos de corticoide, porque o corticoide, isso se não houver contraindicação, tá? Se o paciente, por isso que é importante sempre estar acompanhando com o médico. Então, a gente faz ciclos de corticoide para ver se a doença vai embora. E nos casos em que a persistência dos sintomas, aí é recomendado vir para um reumatologista para a gente fazer um tratamento mais específico. Esse tratamento da fase crônica é recomendado por pelo menos 6 meses e vai depender muito da resposta do indivíduo. Então, tem pacientes que vão precisar tratar mais tempo, outros menos tempo. Mas o que é importante dizer, se você teve chikungunya e permanece com dores articulares, procure um reumatologista. Você precisa fazer um tratamento prolongado e adequado para que você não sofra disso por mais tempo, não levando a deformidades articulares que são permanentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aproveitou? Cantou junto? Então nós convidamos você para continuar cantando, porque nós temos aí mais uma canção. Estou voltando
a essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Intervalo, já já voltamos, não saia daí. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença.
Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Pornografia nunca mais. Nós estamos aqui com Matheus Rocha e Vitório. Neilson Vitório falando conosco, compartilhando conosco desse tempo difícil onde o vício da pornografia era a vida deles. E a gente fica se perguntando, mas vocês não eram casados? E como que é isso? Casado e viciado em pornografia. Tinha tudo em casa, porém, ainda assim, frequentes ali no vício da pornografia. Dá para explicar isso um pouquinho? Dá. Na realidade, antes de você casar, o jovem cristão, né? Porque quem identifica que é pecado? Porque para o mundo, a pornografia, ou a masturbação, ela aumenta a testosterona do homem. Mas para nós cristãos, é pecado. É um pecado imoral. Só que quando você é jovem e antes de você se casar, até coloquei no livro Eu Esqueci do Céu, se o jovem ele não se libertar desse vício antes do casamento, no casamento ele vai repetir. Porque o vício, ele é algo que se você não quebra ele pela raiz, ele a todo momento ele vai te chamar ao precipício, a todo momento. Então, a luta do vício contra a pornografia é sobre isso. Se o jovem que ainda está esperando em Deus, que está aguardando até o casamento, ele não vigiar, ou ele não entender que ele precisa ser liberto até ele casar, quando ele casar, ele vai continuar praticando. Vai acompanhá-lo também. No meu caso aconteceu também. Eu mesmo casado, mesmo com filho, acabando de ter relação com a minha esposa, 40 minutos depois, 1 hora depois, caindo no vício da pornografia. Então, se você não se liberta, se você não pede ao Senhor para te libertar antes do seu casamento, no seu casamento você vai continuar fazendo. Né? Como a palavra fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você não entender, porque o segredo é você entender que você é dependente daquilo e reconhecer, porque o mais difícil dentro da pornografia é você reconhecer que você é dependente daquilo. Pornografia é um vício silencioso. Então, se você não se libertar antes do casamento, no casamento você vai continuar fazendo as mesmas práticas, ou pior. Ok, vou perguntar para o Neilson aí, quando foi que deu o estalo para você entender que era hora de parar? Olha, aquele estalo, como já perdurava há muito tempo, né? E na verdade o estalo veio mais quando eu comecei a me sentir envergonhado, né? Toda vez que eu consumia, né, a pornografia através de fotos, através de vídeos, né? Aí eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Conversei com a minha esposa, né? Falei, amor, tô precisando de ajuda. De ajuda. Quero que você me ajude.
Porque, na realidade, são os nossos gatilhos. Os gatilhos é o que mais nos prejudica. Que nem fala, você é casado? Sou casado. Mas isso é uma coisa que vem desde a adolescência. Se você não tratar, mesmo você sendo cristão, né? Tendo contato com a palavra, se você não tratar ali, você vai deixando e aquilo começa a ser uma coisa banal para você, né? Além de sua esposa, quem mais ajudou vocês nesse processo da libertação? Vocês compartilharam com irmãos, com alguém da igreja, pastor? Como é que foi isso? Então, quando eu vi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Falando sobre o vício da pornografia, que isso, mas na verdade o meu foi mais um medo também de ir pro inferno. Porque isso leva pro inferno. E se você não cortar o pecado pela raiz e se você não buscar santidade a Deus, isso vai te levar pro inferno. Aí eu comecei a ter esses conflitos, né? Aí eu conversei com os amigos em comuns que eu tenho, né? Até hoje lá da minha antiga igreja presbiteriana CPA2, né? Sim. E eles foram me orientando e eu procurei a ajuda do pastor, né? E assim, quem ia me ajudar muito era o pastor Carlos, lá do CPA2, só que infelizmente chegou a pandemia. Só que tem um versículo que está em Filipenses 4:8, que ele me falou, Nilson, memoriza esse versículo aqui e não deixe de ler, de falar ele todos os dias. Que é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude se a gente tem algum louvor, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Eu comecei a levar aquilo a sério. Né? E nesse meio tempo eu estava lá na IBPAS. Eu fiquei quase 3 anos lá na IBPAS. E ali tinha uma irmã de Deus, uma mulher que ela mexe com aconselhamentos de casais. Sim. E aí minha esposa, procuramos ela. Né? E ela me ajudou muito. Me ajudou muito mesmo. Graças a Deus. E inclusive até hoje ela liga pra gente pra saber como é que eu tô. E ela me disse um dia, falando isso, Deus falou pra mim que você vai ser muito usado por ele pra falar nesse ponto. Eu espero isso. Já tá começando aqui já, né? Processo, né? Tá começando aqui. Então tem que buscar, tem que procurar. Se você não procurar ajuda, vai ficar aquela coisa silenciosa, só você mesmo não vai conseguir sair desse vício sozinho. Precisa de ajuda, né? Qual foi a parte mais difícil nesse processo, Matheus? A parte mais difícil é o confessar. De todo o processo da pornografia, a parte mais difícil é o confessar. Mas para quem confessar? Porque assim, existe a diferença de você ser líder e ter um líder. Ou ser um pastor, ou só ser um pastor de cargo. O que eu quero dizer... Tem pessoas que têm misericórdia de nos ouvir e tem pessoas que já são a pura lei e vai botar você ali debaixo. Que nem medo, né? Isso, que nem tem uma amiga, esses tempos atrás, uma amiga minha, Thaís, na hora que ela estiver vendo, ela é muito amiga minha mesmo. Amiga minha, da minha esposa, sou muito amigo do esposo dela. Ela é muito na lata, assim. Ela fala bem assim, cara, você tem que criar vergonha na cara. No sentido assim. Mas ela fala uma coisa que eu acho interessante. Matheus, eu não vou ficar falando na sua cabeça porque o diabo já deve estar falando demais. Perfeito. Então, eu tô aqui para te ajudar. O que acontece? O que eu queria chegar? Eu fiz parte da Igreja Videira, depois de um tempo fiquei um pouco afastada e fui para El Shaddai. E agora eu e minha esposa, na realidade no caso, né, que minha esposa se converteu no El Shaddai, voltamos para a Videira. Ok. E lá, eu era líder de célula lá. E quando eu confessei a primeira vez, com muita vergonha, as pessoas... Pô, mas você já tá... Cara, você tá caindo nesse pecado. E aí você já fica assim... Será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? E aí eu caí mais uma vez. Aí eu tava já acusado e o diabo na minha cabeça. E eu também me acusando. Porque às vezes não é só o diabo não, a gente também se acusa. E aí eu fui confessar de novo. Pô, cara, mas de novo nesse pecado? E aí eu falei, não vou confessar mais pra líder nenhum. E pra pastor também, você vai falar com o pastor. Mas irmão, quanto tempo você ainda não é liberto disso daí? Você vai não são tão fáceis assim, né? Você vai pro inferno. Absolutamente. Nós não queremos... O cara que ele é viciado em pornografia, ele não quer ser acusado primeiro. Ele sabe que ele tá pecando ali. Sim. Ele sabe que ele tá ali todo coisado, pra não falar outra palavra. E ele só quer um ombro, às vezes, pra confessar. Cara, eu necessito disso, mas, por favor, seja misericordioso comigo. Você sabe por que as pessoas ainda não têm coragem de confessar? Justamente porque tem muitas pessoas que não têm coragem de ouvir. Preocupados com a reação. Então, e muitas pessoas que, talvez líderes ou pastores, não passou por isso. Então,
eu aprendi uma coisa: quanto mais você precisa da misericórdia de Deus, mais você consegue ser misericordioso para alguém. Então, eu até falei com a minha esposa. A primeira pessoa que eu confessei foi com ela mesmo. Porque assim, se você não tem... E obviamente também quero falar que se a sua esposa... Se você vê que a sua esposa ela não está preparada para ouvir, no meu caso eu sei que a minha esposa estava preparada para ouvir. Mas se você sente que a sua esposa não está preparada para ouvir, confessa com outra pessoa que tem a maturidade de te ouvir. Sim. Porque às vezes você pode até estar escondida, sua esposa até não pode saber. Mas tem mulheres que não têm maturidade, e eu já vi de falar assim: o cara, vou divorciar. É um motivo para divorciar, para separar. Então, a parte mais difícil hoje da pornografia é confessar, e para quem confessar. Sim. Porque realmente você tá acusado e vem alguém querendo te acusar mais ainda. Então, é muito difícil essa parte. Olha, o nosso tempo é bem curtinho, mas eu ainda quero ver se a gente consegue fazer aí umas 2 perguntas. Vou perguntar para a Neilson o seguinte: tiveram recaídas? Como é que você lidou com isso? A gente vai tentar enxugar essas respostas para a gente fazer mais umas 2 aqui. Uhum. Sim, tiveram várias recaídas, que é um vício. É a mesma coisa que se fosse um vício de droga. Né, de uma droga ilícita, né? Uma maconha, uma cocaína. É uma região do seu cérebro que é totalmente afetada e ela fica dependente disso. Né? Então tiveram sim algumas recaídas, né? Não foi fácil, mas é só buscando a ajuda dos nossos irmãos e buscando a ajuda de Deus que a gente sai dessa situação. Que nem eu falo, é uma luta, é matar um leão por dia. É busca de santidade todos os dias. Como é que a gente consegue sair disso? Quando vem aquele desejo, porque a gente vai lutar isso até que Cristo venha buscar a sua igreja. Eu luto com isso todos os dias ainda. O que eu faço? O que me ensinaram? Quando vier o desejo sexual, você já dobra os seus joelhos e pede ao Senhor para que tire esses desejos carnais da sua mente. Isso eu tenho feito e tenho melhorado muito. E com a ajuda da minha esposa também, né? Que tem orado muito pela minha vida. Mateus, você escreveu um livro. Sim, escrevi. Que ainda não está pronto, ou quer dizer, não foi impresso ainda. Não foi impresso, só tenho ele em eu entendi bem, o título é Eu Esqueci do Céu? Eu Esqueci do Céu. Perfeito esse título, muito bom. E quando é que esse livro vai sair para venda? Nome de Jesus, mês que vem, já quero estar... já mexendo o doce pra tá... Muito bem, o sintonista já vai ganhar um livro, tá? Amém, é verdade. Vai ganhar uma promessa aqui. Ele vem fazer o lançamento aqui e vem trazer aqui pra gente poder conversar. O privilégio de ler, tô lendo o livro maravilhoso, cara. Muito bom. Gente, tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando, é isso aí mesmo, tem né? também, aham. Bem, minha última pergunta a vocês dois. Quero ouvir os dois aí. O que é que vocês diriam para quem está enfrentando, está preso nas teias da pornografia? Posso? Você que está enfrentando... Posso olhar para alguém? Né? Por favor. Você que está enfrentando esse vício, primeira coisa que você tem que entender: você é amado do Senhor. A palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você é amado pelo Senhor e a graça de Deus já te alcançou. E isso já é o primeiro passo de você ser liberto. O segundo passo é escolher a pessoa certa que você vai confessar. Se você vê que sua esposa não tem maturidade, converse com seu pastor. Se você não tem muita afinidade com seu pastor, converse com seu líder. Mas confesse. E outra coisa, por favor. Nesse período é o período que o diabo mais fala na sua cabeça. Então, você vai enfrentar lutas e batalhas na mente, recaídas, como a gente falou. E tem recaídas, não tem jeito, tem recaídas. Mas continua firme que a libertação ela vai chegar. Amém. É isso? Primeiramente, nós temos que reconhecer que é um vício. Tá bom? Nós temos que reconhecer, nós que somos cristãos, temos que reconhecer que é pecado. E que se você insistir nesse pecado, você não vai para o céu. Né? E isso foi aquele estado que deu em mim. Né? E depois que meu irmão falou, você tem que buscar ajuda. Como é uma doença silenciosa, eu passei há muito tempo, mais de 30 anos, né? Um vício, Esse vício. Então é um vício. Se você não buscar ajuda, você só vai ladeira abaixo. Então a primeira coisa é você buscar ajuda. Você que é cristão, ou você que não seja cristão também, busca a ajuda de um pastor coerente, pastor correto, pastor bíblico, né? Ele vai saber aconselhar. Foi o que aconteceu comigo, né? Graças a Deus, Deus colocou pessoas que realmente são coerentes, né? Pessoas que são sábias, né? Souberam me educar nesse sentido, souberam me orientar.
Então a primeira coisa que você tem que fazer é busque ajuda, não fique calado, porque se você ficar calado, você vai ficar que nem eu, mais de 30 anos aí na situação de pornografia, vai destruir a sua espiritualidade, vai destruir o seu casamento, né? A juventude, vai destruir, né, a sua relação que você possa estar querendo ter com uma pessoa, né? Então busque ajuda, esse é o primeiro passo. Isso aí. E não sei se você pode colocar, mas eu conversando com algumas pessoas, alguns homens sobre pornografia, e eu percebi e conheci, não é só pessoas, membros de igreja que estão presos nesse vício. Não. Existem pastores presos nesse vício, existem líderes e muitos líderes presos nesse vício. E uma coisa que eu fiquei chocado, muitas mulheres estão presas nesse vício. Então a pornografia não é só o homem, tem muita mulher presa nesse vício. Verdade. Bom, gente, nós estivemos aqui com esses dois irmãos que puderam transmitir aí para nós a sua experiência, dura experiência nessa dificuldade, nesse vício. Tivemos conosco aqui, já queremos deixar aqui também, o pastor Paulo Gouveia esteve conosco e ele é diretor de uma casa de recuperação de viciados em pornografia em Brasília. Então ele esteve aqui conosco, trouxe o seu livro, teve um tempo falando conosco, tem um podcast. Também falamos com o pastor Felipe Bentley, que também tem um trabalho nacional, também esteve aqui conosco. Basta você procurar aí nos vídeos do programa Sintonize e você também tem essa abertura. Ele tem um programa especial, deve estar conosco aqui e quando ele estiver por aqui nós vamos avisar vocês para que estejam lá também. Então nós temos caminhos. Além de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, nós temos o nosso Deus, que é capaz e que realiza milagres. Ele de fato liberta, como ele tem feito aqui na vida dos nossos irmãos. Nós vamos para aquele intervalo necessário e importante e voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, Bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No
No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E como não poderia ser diferente, chegamos ao momento alto, nosso momento máximo do programa, quando nós ouvimos a palavra de Deus. O recado de Deus nesta tarde, através do pastor Carlos Borges. Esteja atento, porque Deus com certeza falará ao nosso coração. Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para uma breve reflexão sobre algum tema da Escritura, com questões práticas para a nossa vida do dia a dia. O programa de hoje está tratando de um tema muito urgente, necessário e sensível, que é sobre pornografia. Vocês ouviram o testemunho de alguns irmãos, e a minha contribuição aqui é mostrar o quanto a pornografia ela pode trazer danos ao nosso cérebro. Há um artigo escrito por John Piper, em que ele trata isso de forma bastante interessante. Tá? Você pode encontrar esse artigo na internet. O site Voltemos ao Evangelho traduziu esse artigo, né, que está publicado originalmente no site do Design God, de John Piper. Bem, nesse artigo John Piper vai mostrar uma pesquisa, tá? A pesquisa escrita por Morgan Bennett, e ele mostra algumas evidências de pesquisas de que o vício, a escravidão da pornografia, ela traz grandes males físicos no próprio cérebro. Uma nota do artigo diz o seguinte: uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais, do que substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Então, olha que artigo pesado, né? Compara o vício em pornografia como algo tão potente ou mais do que o vício em substâncias como cocaína e heroína. Agora, nesse artigo, Piper destaca o seguinte, que existem 1,9 milhões de usuários de cocaína e 2 milhões de usuários de heroína, isso na pesquisa feita nos Estados Unidos. Agora, nessa mesma pesquisa, vai dizer que o número de pessoas viciadas em pornografia é muito superior, chegando à casa de 40 milhões de pessoas. Então, o estrago que a pornografia traz, ele é maior do que o estrago que a cocaína e a heroína traz. O problema é que ele é um inimigo silencioso às vezes. Diferente dessas drogas, as pessoas às vezes não vê muita maldade nisso, principalmente numa cultura onde de certa forma estimula a liberdade sexual, as pessoas experimentarem de tudo e etc. Todavia, nessa busca pela liberdade, as pessoas estão aprisionadas e cada vez mais cedo, né? Infelizmente,
o celular, que pode ser um instrumento de bênção, também é um instrumento de corrupção. É porque você tem na sua palma da mão acesso a muita coisa que você não deveria ter acesso. E tem fácil. Antigamente, para a gente poder ver algum conteúdo erótico, você tinha que passar numa revista de banca de jornal, e você passava de bicicleta ou andando e você via a imagem lá, né? E ninguém ia ficar parando vendo a imagem lá, é vergonhoso. Então olhava e seguia adiante. Hoje não. Então observe que a tentação é muito maior, e por isso que o aprisionamento é muito maior. Além da facilidade, existe um estímulo cultural, né? E talvez a declaração de que o mundo jaz do maligno nunca foi tão forte quanto é nos dias de hoje. E quando a Bíblia diz que Satanás se apresenta como anjo de luz, a nossa geração tem visto isso com muita clareza, porque existe uma sutilidade que parece que não é tão sério assim, mas é. Quando Jesus alertou que pecamos quando olhamos para uma mulher e cobiçamos essa mulher, então nós estamos adulterando com ela, Jesus, ele toca no aspecto do adultério e alerta que isso não é uma coisa de pouca importância. E por que não é de pouca importância? Porque quando os seus olhos alimentam e fixam essas imagens na sua mente, o seu cérebro guarda. Você sabe que o nosso cérebro, ele guarda aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Por isso temos que tomar cuidado com o que vemos, com o que lemos, com o que ouvimos, porque ele acaba guardando. Por isso que em Filipenses nos é orientado com muita clareza: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, se algum louvor existe, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então a estratégia de Satanás hoje é escravizar as pessoas por aquilo que elas veem, ou às vezes por aquilo que elas ouvem também. E nós sabemos que existe hoje muitas músicas com conteúdo pornográfico, e às vezes as pessoas não veem maldade nisso. Mas como não vê maldade nisso? Se as músicas são de conteúdo pornográfico, se os seus conteúdos desonram a Deus e trazem grandes males. Imagina essa meninada que vão para baile funk, com essas músicas horrorosas que detonam com as mulheres, e as mulheres cada vez mais se tornando objeto dos homens. E mesmo que o feminismo tenta dizer que as mulheres também têm que agir como os homens, todo mundo sabe que quem mais tem sofrido nessa história são as mulheres. Agora, há outras pesquisas, eu não tenho os dados aqui, que o número de mulheres viciadas em pornografia tem crescido assustadoramente, quase chegando no mesmo número que os homens. Então não é um mal que atinge somente os homens, mas também as mulheres. Agora, se ele traz tanto mal assim para o cérebro, então observe que isso vai ter implicações no trabalho, concentração, no estudo, vai alimentar um egoísmo gigante no coração, tem implicações para relacionamento, implicações no casamento, implicações no namoro. Não é algo que não vai cobrar um preço, vai cobrar um preço, e um preço caríssimo. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que lutemos em Deus e com Deus para fugir de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. E a pornografia talvez é uma das tentações mais terríveis, e devemos fugi-la com toda a força, buscando isso em Deus em oração, com estratégias de todas as formas necessárias e possíveis, para não nos vermos afundados nesse pecado e vivendo uma vida longe de Deus, uma vida de derrota e de pecado. Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te abençoe, e se você se vê assim, eu te aconselho a pedir ajuda. Converse com seu pastor, converse com alguém experiente, peça ajuda
antes que você se afunde cada vez mais. Deus os abençoe. Gratidão ao nosso Senhor. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um tempo aqui, visitando aí sua casa, levando para você o conhecimento e o testemunho desses nossos irmãos de forma tão direta, espontânea e generosa. Nós agradecemos ao Mateus, agradecemos Neilson, também aqui ao Tarsis por ter estado conosco. Agradecemos a você, ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5, também aos nossos internautas. Lembra, nós estamos rumo aos 1.000 inscritos e nós estamos na casa dos 820. Está esperando e faltando a sua inscrição. Venha estar conosco. E amanhã é domingo, dia de estarmos na casa do Senhor. Convidamos você para estar na Escola Bíblica Dominical, lá no CPA 2, ao lado das Capelas Pax. 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 18h30, o culto de adoração ao nosso Deus. Esse foi o seu programa de todos os sábados, o Sintonize com Cristo. Eu sou a Naira Emília, até a próxima semana, se Deus quiser. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.